Atenção! Faltam 40 dias para o primeiro turno das eleições. A votação acontece no dia 7 de outubro. Para saber o que precisa, o que o eleitor precisa para poder votar, o que é permitido durante a campanha e no dia da eleição, nós vamos conversar com o coordenador de eleições do Tribunal Regional Eleitoral, Cássio Vicente Zasso. Seja bem-vindo, Cássio. Obrigado. Bom, vamos lá. Quais os documentos o eleitor precisa aportar na hora da votação? E a gente tem uma novidade em relação a essa questão dos documentos? Bom, o eleitor precisa comparecer no seu local de votação portando um documento oficial com foto. Tá. Basta isso. Esse ano a gente tem a novidade que o eleitor também pode usar o e-Título, que é um aplicativo que ele pode baixar no celular. E também talvez esteja disponível o DNI, que é um documento nacional de identificação, que o TSE pretende, provavelmente fará o lançamento agora em setembro sobre essa alternativa. Sim. Mas é importante, o documento com foto sempre tem que levar. Exatamente. Inclusive, o e-Título, se o eleitor já tiver feito o cadastramento biométrico, o e-Título já traz a foto. Então, Sim. isso até o próprio e-Título, no caso no celular, já substitui um documento com foto. Sim. Apenas para o cadastramento biométrico. Exatamente. Quem tem, né? Exatamente. Se não, leva o documento de identidade com foto, mas o e-Título é sempre bom porque às vezes as pessoas não encontram o título e ali, por exemplo, esquecem a zona, a seção, e aquela coisa que a gente já sabe, né? Exatamente. O e-Título tem essa vantagem que ele traz os dados atualizados do eleitor. Inclusive, se ele já tem um título muito antigo e quando ele acessa pelo e-Título, ele vai ter ali, se houve alguma alteração de seção, ele já tem ali a atualização. Já vai estar tudo ali. Bom, e o horário de votação? Como ficam os fusos horários diferentes do horário de Brasília, por exemplo? A gente tem os casos, né, como o Acre, que tem 2 horas de diferença em relação ao horário de Brasília. Esse ano até foi o horário de verão, em função da eleição, né, o presidente alterou o mês que vai ocorrer a mudança do horário de verão, vai ser em novembro, claro. Para evitar justamente que ficasse no segundo turno 3 horas de diferença. Sim. Que a gente tem, por exemplo, o segundo turno. Exatamente. Ainda em outubro. A tendência é que haja o segundo turno, né? Sim, a tendência, claro. O eleitor que faz, se não puder, o que ele deve fazer se ele não puder comparecer à votação? Bom, se ele não puder comparecer, ele tem que justificar a sua ausência. Isso pode ser feito, se ele não puder fazer isso no dia, se ele estiver, por exemplo, viajando fora do município dele e não puder comparecer em nenhum local para justificar a ausência no local original, ele ainda tem mais 60 dias de cada data de votação para comparecer ao cartório local e informar. Perfeito. O eleitor que mora em uma cidade com voto biométrico, aí sim a gente volta naquela questão, em 2018, mas não compareceu ao recadastramento convocado pelo TSE, ele pode votar mesmo assim? O eleitor que teve... Nós temos casos assim, nós temos os casos de cadastramento ordinário, né, que todos os cartórios fazem. Os eleitores onde houve revisão, né, que é um processo obrigatório de comparecimento, esses eleitores que não compareceram na revisão, provavelmente eles estarão com o título suspenso ou cancelado e não poderão votar. Mas se o eleitor, se é um caso, por exemplo, eleitores como de Porto Alegre, né, que não foi estabelecida uma revisão obrigatória, esses eleitores comparecerão e poderão votar normalmente. Normalmente. Agora, é sempre bom a gente lembrar, você de casa, o que acontece se o eleitor não justifica a ausência no dia da eleição? Simplesmente ele some e ignora esse processo. Ele pode ter algumas sanções, ele tem uma multa, né, que é aplicada a ele se ele ficar mais de 3 votações sem comparecer, é aplicada uma multa, o título dele pode ser cancelado e essas multas são cumulativas, então aí ele tem que entrar no site do TSE, baixar uma guia e comparecer ao banco para pagar e depois comparecer ao cartório para comprovar. Agora, perdendo o título, a complicação ainda é maior, porque ele pode perder, por exemplo, vários processos aí, como concursos, enfim, quem não está apto com a justiça, não está legal com a justiça eleitoral, tem complicação. Se a pessoa fica com o título cancelado, ela tem alguns problemas, ela tem problemas para emitir passaporte, ela tem problemas para prestar concursos, há algumas restrições que acontecem. Agora, quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo, justificando, está tudo ok?
Pode, porque o eleitor que está regular no cadastro agora, podendo votar, se ele não deixar o fato de ele deixar de votar num turno não inviabiliza o outro, até porque ele tem um prazo de 60 dias para justificar a ausência. Então isso cobre, um turno passa pelo outro. Sim. A gurizada que está chegando aí para votar pela primeira vez, né? Quem faz 16 anos no dia ou na véspera da eleição pode votar? Como é que ficou essa situação para quem tem 16 anos e já foi procurar o seu título, espero eu? Certo. Esses eleitores, esses jovens eleitores, eles têm... O eleitor que completa 16 anos no dia da votação, no primeiro turno, ele pode votar. Esse é o marco que a lei considera. Sim. Hoje essa questão dos 16 anos, o voto é obrigatório também? Não, 16 anos ele é facultativo, né? Até que idade? De 16 aos 18 ele é facultativo. Sim. E assim como após os 70 anos também é facultativo. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Acima de 70 não precisa. Embora a gente saiba que é um direito, né? Agora, quem tem mais de 70 anos às vezes tem uma dificuldade de locomoção, aquela coisa toda, né? Exatamente, mas é um dado até interessante que nós temos. Recentemente a gente fez um levantamento estatístico para saber quantos eleitores com mais de 100 anos ainda compareciam para votar. E foi um número significativo, até impressionante a quantidade de pessoas com mais de 100 anos que comparecem para votar. Que bom, pessoas que entendem, né, o seu direito e, por que não dizer, um dever com a nação, Exatamente. Escolher o seu governante, né? Eu quero lembrar que você aí de casa tem alguma dúvida a respeito das eleições deste ano? 99588-2374, você manda pelo WhatsApp a sua pergunta, apenas mensagem de texto, 99588-2374. Bom, a nomeação para mesário é para 1 ou 2 turnos? Quem é mesário no primeiro vai ser mesário no segundo? A nomeação, normalmente ela ocorre dessa maneira. Quem é convocado para trabalhar no primeiro turno já é automaticamente convocado para o segundo. Esse ano a gente tem uma novidade em relação a outros anos, que nós vamos trabalhar com um mesário a menos no segundo turno. Então pode acontecer que alguns mesários sejam convocados só para o primeiro turno, e não para o segundo turno. Mas a regra é que todos sejam convocados para trabalhar os 2 turnos. Agora, esse processo de seleção para o mesário, como ele funciona e se a pessoa não puder ir naquele dia, né? Como é que fica a situação dela? Se ela ficar doente, por exemplo? A seleção dos mesários, ela segue regras, assim, basicamente pelo próprio sistema que vai escolhendo conforme parâmetros, assim, pelo nível de instrução, pelo tipo de atividade econômica da pessoa, né? Há os casos em que o mesário não pode ser convocado, né? Porque policiais em serviço, alguns casos eles não podem ser convocados. Então, há uma regra geral e depois há o caso a caso que os juízes analisam se a pessoa pode ou não pode. E esses casos de falta por força maior, isso é plenamente justificável, né? A pessoa avisa o cartório eleitoral busca um substituto, né? E, claro, o mesário que falta, ele precisa encaminhar ao juízo uma justificativa e que o juiz aprecia e, conforme o caso, ele libera, né? Aceita a justificativa ou aplica uma sanção. Aplica uma sanção também, nesse caso. Vamos para a primeira participação. É o Gaston Fernando Riveiros Morales, de Porto Alegre. Posso votar com título eleitoral de data de emissão do dia 14/4/2002, com 78 anos? 17/4/2002, com 78 anos. Eu quero votar, diz o Gaston. Pode. Todo eleitor que está regular no cadastro eleitoral, ele pode votar. Então, ele pode pesquisar no site do TRE com os dados deles para ver se a situação dele está regular. Se ele não tiver nenhum problema de suspensão, ele vota. Parabéns, Gaston, pelo interesse e determinação em participar do nosso pleito. Bom, o eleitor pode se oferecer para ser mesário e que direitos ele tem no trabalho após ter sido nomeado, por exemplo? A gente falou sobre os policiais militares, mas existem outras categorias que trabalham no final de semana. Certo. O eleitor que deseja ser mesário, ele pode sempre procurar, no próprio site tem um acesso lá para se voluntariar. Ou contatar o cartório eleitoral que onde ele é inscrito, para se oferecer para trabalhar. A gente tem um índice atualmente em Porto Alegre, por exemplo, de chegar a 90% de voluntários. É um alto índice de voluntariado. No estado todo a gente já passou de 50%. Né? Então a participação é muito buscada para ser mesário. Então, Sim. E se precisar uma justificativa no trabalho, por exemplo, se ele trabalha naquele dia,
a Justiça Eleitoral vai emitir para ele? Existe um tipo de justificativa? Exatamente. Todas as convocações da Justiça Eleitoral equivalem depois a folgas em dobro para o eleitor que precisa, né? Então, se ele é convocado para um treinamento, ele é liberado do trabalho e também ele ganha essas folgas por cada dia trabalhado. Vamos para a pergunta do Ronieri, de Alvorada. Seja bem-vindo. Eu sou de outro estado. Como faço para votar? Bom, a gente teve um prazo agora para o voto em trânsito, né? Fechou agora no dia 23. Os eleitores de outro estado que têm o título em outro estado e quisessem transferir, tinham até a semana passada para fazer essa transferência para cidades de mais de 100 mil eleitores, né? Sim. Nós tivemos uma movimentação grande entre eleitores que saíram, que vão votar fora e que vão votar no Rio Grande do Sul, que são de outros estados, em torno de 7.500 eleitores. Esses dados ainda estão sendo fechados agora, nessa semana, não estão totalmente tabulados. Agora só justificando. Agora só, se o título dele não é daqui, só justificando a ausência. Bom, o eleitor que perdeu os comprovantes de quitação eleitoral, como é que faz para comprovar o voto? Lembrando, né, que a gente precisa para passaporte, entre outras coisas. Certo. A qualquer momento o eleitor pode entrar no site da Justiça Eleitoral e lá ele emite a certidão de quitação dele. Lá ele coloca os dados dele e pede para emitir a certidão e ela sai na própria casa dele e aquilo já é um documento válido, já sai assinado pela Justiça Eleitoral. Perfeito. Bom, agora vamos para os procedimentos durante, né, a votação. O que pode e o que não pode. Preste atenção. A Justiça Eleitoral autoriza a distribuição de santinhos nas ruas no dia da votação. E a gente lembra como é que ficam as calçadas, né? Por favor. Isso aí, o dia da eleição, a legislação veda isso aí. O limite de propaganda gráfica é até a noite da véspera, né? Sim. Até às 22 horas de sábado. Então, tudo que ocorrer de distribuição de material no domingo é fora da regra. Então, agora, a gente sabe, né, Cássio, que tem uma sacanagem que os caras fazem. Na noite anterior, passam jogando santinho na frente das sessões, das zonas eleitorais, e aí fica daquele jeito a rua, né? Vamos começar por aí, já fica aquela porcaria que a gente sabe, né? O candidato pode ser, de alguma forma, punido, né? Mas não fui eu, mas foi algum, né, simpatizante que jogou. Eu fico sempre indignado com isso, cara. Isso aí depende muito de como a denúncia como é encaminhada, de ter provas para essas coisas, né? Porque assim como os próprios candidatos podem ter feito isso, pode ter sido um candidato adversário tentando... Claro, bem lembrado. Com o intuito de prejudicar o outro candidato. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado, a gente não sabe realmente quem fez. Então eu sei que funciona na campanha, infelizmente, porque a gente sabe que tem pessoas que catam do chão e decidem ali o seu voto, né? Infelizmente, não deveria ser assim. Não faça isso com o seu voto, depois você não tem direito a reclamar. Tá? Não jogue o seu voto, não pegue o seu voto do chão na rua como se fosse lixo. Né? E os candidatos, olha, se puderem não investir nesse tipo de campanha, porque a gente sabe qual é o final disso. O santinho vai pro chão, gente. Ninguém bota em porta-retrato, né? Vamos combinar. Verdade. Bom, o eleitor, para fechar, quais as principais novidades, então, que a Justiça preparou para esse ano, a Justiça Eleitoral? A gente já sabe, então, do e-título, né, que está disponível, a versão eletrônica, para você levar no smartphone, enfim. O que mais a gente tem de novidade? Bom, as novidades são essas, além do e-título, que já comentamos, tem essa questão dos votos em trânsito, né, dessa transferência que fechou na semana passada. A gente terá eleitores de outros estados votando para presidente aqui no estado. Nós teremos a mobilidade de pessoas, por exemplo, que são do interior do estado, que moram em Porto Alegre, que transferiram voto em Porto Alegre, temporariamente. E também temos uma novidade de auditoria que foi o ministro Fux sancionou esse ano, que é para algumas sessões serão sorteadas no estado para fazer uma auditoria no dia da eleição, na manhã antes de iniciar a votação, a urna vai ser auditada com a presença do juiz eleitoral. Essa é uma novidade também buscando dar mais força na transparência e na credibilidade da votação eletrônica. E também, essas são as principais novidades. Também tem o DNI, que talvez possa ser usado como identificação. Sim. A gente vai ter essa informação próxima à eleição, mais ou menos quando? Essa do DNI é um documento que deve ser divulgado agora em setembro. Então, a gente não sabe ainda o quanto vai estar operacional isso ainda. Então, é um projeto que está previsto para vir em setembro agora.
com a informação já na mão, se puder encaminhar para a gente, fica aqui o pedido, Certo. a solicitação, já agradecendo o convite, né, aceitar o nosso convite. Eu sei que o trabalho é muito grande agora nesse período. Obrigado, Cássio. Um grande abraço a todos do TRE e boa sorte durante o pleito. Obrigado pela oportunidade. Que vocês tenham um bom trabalho.